Não me vereis mais. Essa é a expressão citada por Lucas a respeito de um momento na vida do apóstolo Paulo, em que Paulo está se despedindo. Aqui ainda não é o momento da morte de Paulo. Paulo não perderá sua vida nos próximos meses ou próximos anos. Mas Paulo, quando menciona essa expressão, não mais vereis o meu rosto, vocês não mais contemplarão a minha face. Essa expressão de Paulo, citado em Atos capítulo 20, ela faz alusão a um momento em que Paulo se despedirá daquela igreja, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma das igrejas plantadas por Paulo, cujo seu ministério dedicado, honroso, provocou transformações extremamente significativas. Quando nós lemos a história, lemos o relato bíblico, a partir de Atos capítulo 19, quando Paulo começa o seu ministério naquela cidade, naquele local, algumas coisas são mencionadas a respeito do que acontece ali. O apóstolo Paulo, ele começa num período curto de 3 meses, a pregar, a ensinar, a falar sobre o reino de Deus. Aquele reino que foi chegado com a obra de Jesus, com a vinda de Jesus, e esse mesmo reino que se manifesta através da história pelo papel e atuação da igreja. Naquela situação, naquela circunstância e no ministério de Paulo, a sua atuação naquele local começa a provocar, de certa forma, tumultos. O evangelho é pregado, as pessoas se veem no plano eterno de Deus, reconhecem os seus pecados, se arrependem dos seus pecados e se entregam a Jesus. Reconhecem em Jesus a necessidade que tem de um Salvador. O tempo passa, e visto que aqueles que compunham o local onde Paulo estava ali, começam a levantar objeções, criar dificuldades, Paulo sai daquele local. E ele então vai para uma escola chamada a Escola de Tirano. Naquele local, Paulo passa mais de 2 anos pregando a mensagem do Senhor. Diz o texto para nós, verso 10 do capítulo 19, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Paulo prega, ensina a respeito de Jesus. E aquilo que ele ensina começa a transformar a vida daqueles que ouvem. E num ensino dedicado, zeloso, de alguém que faz com esmero, o exercício do seu ministério, coisas extraordinárias acontecem. Aquilo gera dificuldades, e havia alguns judeus que nós chamaríamos hoje de exorcistas, pessoas que buscavam ali de alguma forma atenção, à medida em que lidavam com possessões demoníacas. Naquele ambiente, essas pessoas começam a criar dificuldades para Paulo, e talvez com uma espécie de inveja, eles começam a exercer aquele tipo de ministério, invocando o nome do Senhor Jesus. E o fato é que aquilo gera um constrangimento que eles não esperavam, porque ao invés de falar de Jesus, invocar o nome de Jesus, mas por uma vida que era norteada por Jesus, o que não era, diz que naquela ocasião, os próprios demônios dizem para aquelas pessoas o seguinte: olha, Jesus nós conhecemos, e Paulo nós também conhecemos, mas e vocês? Quem são vocês? Diz que aquela situação provoca temor geral em Éfeso. As pessoas são tomadas do pavor de contemplarem a Deus e perceber que os demônios não são de forma alguma submetidos a pessoas que proclamam Jesus da boca para fora. Diz que os demônios, eles assolam aquelas pessoas
que proclamavam ser ali instrumentos do Senhor quando não eram. E o texto diz para nós que feitos extraordinários acontecem. E se eu pudesse dizer qual foi o feito mais extraordinário que eu vejo nesse ambiente, nesse episódio, é o que a sequência dos versos dizem que aconteceu naquele momento. O capítulo 19, final do verso 17 diz: o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos, calculando seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. O feito mais extraordinário que a mensagem do Evangelho é capaz de produzir é quando a mensagem ela atinge o nosso coração, como a própria palavra diz, como uma espada afiada de 2 gumes, que penetra até dividir juntas e medulas, é capaz de discernir pensamentos. Essa mensagem nos atinge, penetra o nosso coração, e à medida em que isso acontece, essas pessoas se quebrantam, e elas vão diante das pessoas e começam a confessar os pecados. Senhor, o problema sou eu, não os outros. Senhor, eu necessito do Senhor. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Senhor, estas coisas que depositei a minha confiança ao longo da minha vida não servem de nada para mim. E aquelas pessoas que viviam à base do ocultismo, de magias, elas pegam seus livros e queimam em praça pública, dado o mover da palavra de Deus na sua história e na sua vida. A mensagem os confrontou. E o poder extraordinário de Deus manifesto quando pessoas são tiradas das trevas e transportadas para o reino da luz, por causa do amor de Jesus. Irmãos, isso é significativo, isso é magnífico, isso é extraordinário. E à medida em que nós vamos ler o relato de despedida de Paulo em Atos capítulo 20, eu queria também te desafiar a olhar para esse cenário de Atos 20 com uma lente um pouco mais ampla, quando nós contemplamos que a mensagem transforma, que a mensagem molda, que a mensagem confronta e que em resposta a essa mensagem as pessoas reconhecem os seus pecados, vidas são transformadas e há um compromisso real com Jesus, mas um compromisso que no desenrolar da vida pode ser deixado de lado ou não mantido da maneira correta. Efésios, além da carta aos Efésios, escrita por Paulo, ele também é mencionado em outro momento nas Escrituras. Algum tempo depois, alguns anos depois, quando João escreve Apocalipse, ele endereça carta às igrejas que existiam. Em Apocalipse capítulo 2, há uma carta à igreja de Éfeso. Os anos se passam, as coisas acontecem, a água rola debaixo da ponte, e aquele compromisso que marcou o início e a história daquela igreja, agora dá lugar a um novo momento na sua história. Que momento é esse narrado em Atos, em Apocalipse capítulo 2? Diz que na carta que é endereçada àquela igreja, diz que o Senhor Jesus, por meio daquela carta, ele reconhece valores naquela igreja. O anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome.
e não te deixaste esmorecer. E a gente ouvindo essas coisas diria, que igreja fabulosa. Aquilo que Paulo ensinou, aquilo que Paulo pregou, de fato, norteia a vida daquela igreja. Eles mantêm um compromisso com o Senhor, são perseverantes, são pessoas que zelam pelo ensino correto, pessoas que se dedicam no desenrolar da história a combater aquilo que está de errado. E nós diríamos, como é legal, como é bom ver o progresso acontecendo. Mas muitas vezes é imperceptível o agir sorrateiro, que faz com que aqueles que dedicadamente zelam pela palavra percam algo que eu diria fundamental na caminhada e na vida com o Senhor. A carta escrita por João, ela não para ali. Mas o verso 4 do capítulo 2 diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei o seu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhes-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Uma coisa tenho contra ti: que o teu zelo, que a tua perseverança, que a tua dedicação, que aquilo que você fez e faz com tanto empenho, com tanto esmero, começou a permitir que um agir sorrateiro distanciasse esses irmãos do primeiro amor, daquele amor de quem reconhece, de quem entrega, de quem vive aquilo que Atos 19 diz para nós. Senhor, eu quero o Senhor. Senhor, eu quero viver para o Senhor. Senhor, eu quero andar com o Senhor. E quando nós avaliamos a igreja de Éfeso, a partir destas duas lentes, nós não sabemos o que aconteceu no processo. Nós não sabemos quais foram as influências e como esse deixar do primeiro amor aconteceu. Mas fato é que na despedida de Paulo, em Atos capítulo 20, Paulo está com o coração apertado. O texto, ele tem expressões repetidas por mais de uma vez, dizendo o pranto, a tristeza, as lágrimas de Paulo, quando ele se despede daquela igreja. Quando ele se despede da sua liderança, dos presbíteros, dos pastores, daqueles que cuidavam do rebanho de Deus. E o meu desejo com você, enquanto leio Atos 20, é rapidamente olhar com você, avaliando a história na lente de olhar para trás, olhar para o presente e olhar para o futuro, como os conselhos, as avaliações e o cuidado de Paulo são manifestos para que aquilo que nós vemos em Apocalipse capítulo 2 não acontecesse com aquela igreja. Atos capítulo 20, verso 17, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. A razão de Paulo mandar chamar os presbíteros para que eles viessem de Éfeso a Mileto é porque Paulo ele tinha um cronograma muito apertado e ele desejava ir para Jerusalém. Era o retorno da sua última viagem. Paulo não poderia perder tempo, mas Paulo entende a necessidade de orientar aqueles que compunham a liderança daquela igreja de Éfeso. Por essa razão, Paulo diz: olha, eu preciso que vocês venham aqui. E ali é marcado uma reunião
pastoral. Paulo com os presbíteros, com os pastores de Éfeso. A história continua, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzia entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos anunciar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse momento em que Paulo tem essa conversa pastoral, a primeira coisa que Paulo ele faz, ele toma o cuidado de olhar para trás, de olhar o tempo que ele exerceu o seu ministério naquele determinado lugar. Quando Paulo olha para trás, a avaliação que ele tem é de alguém que teve uma conduta de ministério honrosa. Um ministério que se submete à vontade de Deus e é instrumento de Deus enquanto exerce o que precisa exercer, tomando os cuidados que Deus espera quando nós o servimos. É por essa razão que Paulo, ele diz que vocês sabem como eu me conduzia entre vocês, desde o primeiro dia até agora. Não foi uma conduta deliberada que acontecia somente à vista dos seus olhos, mas eu me conduzi assim todos os dias enquanto estive com vocês. E a razão do porquê Paulo fazia isso é porque havia uma consciência clara de que aquilo que ele fazia era, de certa forma, feito para Deus. Ele servia ao Senhor, o Deus era o alvo de Paulo. Verso 19, servindo ao Senhor. E Paulo diz que a maneira como ele fazia isso era com toda a humildade, com lágrimas e provações. Enquanto semeava a palavra, lançando as sementes, e olhando para aquilo que Jesus diz, que a semente ela alcança solos diferentes, Paulo lançava as suas sementes, mas ele as regava com as suas lágrimas. Muito possivelmente isso seja uma menção ao Salmo de número 126, que diz que aquele que semeia com lágrimas, com o júbilo ceifarão. Aqueles que andam a semear a palavra, e muitas vezes as regam com lágrimas, lágrimas frutos de ver a atuação de Deus na vida das pessoas e a mensagem pregada, quando reações são diferentes. Aqueles que ouvem, recebem e nós choramos de alegria, mas aqueles que ouvem, entendem, mas não permite que a palavra mude as suas vidas, e as lágrimas de tristeza por não ver aquilo que Deus espera ver. Diz que Paulo, nas suas lágrimas, ele também lidava com o sofrimento presente. E como você sabe, o contexto é o contexto da Ásia, que Paulo prega a palavra, todos ouvem, mas a gente também precisa entender o que isso significa na vida e atuação do próprio Paulo. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 1, verso 8, Paulo mencionando a esse período e a esse momento do seu ministério na Ásia, ele diz que nos sobreveio tribulação que foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos da própria vida. A tensão e as dificuldades que Paulo enfrentou no ministério enquanto servia aqueles irmãos, provocou e causou sofrimentos que foram além das condições e capacidades que Paulo, olhando para si mesmo, se achava capaz de lidar. Mas o próprio Deus o sustentou, porque o texto de 2 Coríntios capítulo 1 diz que bendito seja o Deus e Pai das consolações, que nos consola nas nossas provações, para que nós sejamos capazes de consolar outros que passam pelas mesmas provações com que nós mesmos somos consolados por Deus. Por isso, a consciência da conduta de Paulo, do seu ministério honroso, fiel, dedicado ao Senhor, ele faz questão de apresentar para aqueles irmãos: irmãos, nós jamais deixamos de anunciar coisa alguma proveitosa, de ensinar publicamente, mas também de casa em casa.
O que Paulo está dizendo para nós é que quando ele olha para o tempo que ele dedicou-se ali, ele o fez com todas as suas forças, ele fez em todas as oportunidades, ele ensinava sempre que podia. Eu testifiquei a judeus, gregos, o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não deixou de pregar a palavra. Quando nós seguimos no texto, nós percebemos que dentro do cuidado de Paulo, ele se propôs a pregar todo o desígnio de Deus. Ele não omitiu, ele não deixou nada por falar, ele ensinava sobre o que Jesus tinha de propósito. E o verso 27 diz: porque jamais deixei de anunciar-vos todo o desígnio de Deus. E não para por aí, o verso 31 diz: portanto vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Era um homem que ensinava, que chorava enquanto ensinava, e isso me ensina que muitas vezes nós fazemos o que fazemos, conversamos com quem conversamos, aconselhamos quem tem que ser aconselhado, discipulamos quem tem que ser discipulado, mas muitas vezes nos falta sensibilidade, lágrimas nos olhos, à medida em que nós caminhamos com pessoas, para que eles olhem para Cristo, vejam a Cristo e glorifiquem a Ele. Paulo fez dessa forma. Mas Paulo não só olha para trás, Paulo olha também para o presente. E a consideração que Paulo tem a respeito do presente é o compromisso fiel com o qual ele exerce o seu ministério. Verso 22 diz para nós: e agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo olha para o seu presente e ele diz: eu estou indo em direção à morte, e eu sei que o que me espera, por orientação do Espírito, é sofrimento, dificuldades, lutas e problemas. Mas sabe qual é a consideração de Paulo? Sabe qual é a avaliação de Paulo? Sabe qual é o compromisso de Paulo? Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Sabe qual é a percepção, a avaliação, consideração, qual é o compromisso de Paulo? É que ele olha para a sua vida, e embora aqui os conselhos sejam para esses pastores que haverão de dar continuidade ao seu legado e ministério, Paulo, ele trabalha o conselho atrelado à sua própria vida, porque Paulo não separa aquilo que ele é daquilo que ele faz. Tanto a vida de Paulo como o seu exercício ministerial, eles são compostos da mesma coisa. Paulo não tem uma atitude diante dos homens e uma atitude diferente diante de Deus. E o que Paulo avalia é o seguinte: Senhor, eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Senhor, eu não estou preocupado com motivações erradas, desejos escusos, que não glorificam o Senhor. Senhor, a minha vida não vale nada, o que vale é aquilo que posso fazer e como viver para o Senhor. Eu não considero a vida preciosa demais para mim, contanto que eu complete a carreira, eu complete o ministério que eu recebi do Senhor, eu faça com zelo e dedicação o que o Senhor espera de mim.
que eu complete a minha carreira. E o próprio Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer, no final, de fato, da sua vida, quando ele está preso em Roma, esperando o seu julgamento de morte: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E Paulo tem essa consciência, dizendo no verso anterior, verso 5, que a sua vida já estava sendo oferecida, derramada como oferta de libação, uma oferta que é derramada no altar do Senhor, e aquela morte era uma manifestação de que a sua vida era entregue ao Senhor. Paulo tinha consciência disso. Eu não considero a vida preciosa, ela está sendo derramada, mas derramada com uma convicção clara de que tudo o que nós fazemos servindo ao Senhor, nós temos também a garantia, como ele diz no verso 8 do capítulo 4 de 2 Timóteo, já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua volta. Eu não considero a vida importante, mas o que é importante para mim é completar o que eu recebi do Senhor, completar o meu ministério, fazer aquilo que o Senhor espera de mim. E o que Deus esperava de Paulo? O testemunho da graça de Deus, do evangelho da graça de Deus. E Paulo diz: meu coração está limpo, minhas mãos estão limpas, porque eu fiz para agradar ao Senhor. Mas Paulo não só olha para trás, Paulo não só olha para o presente, mas Paulo olha para frente, olha para o futuro. E a avaliação de Paulo do futuro faz com que ele compartilhe conselhos preciosos a estes que lhe deram o ministério. E ele diz assim no verso 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. O que Paulo dá de conselho, o que Paulo orienta, é olhar para aqueles que são líderes e dizer: cuidem do rebanho, pastoreiem o rebanho, dediquem-se ao rebanho, façam o que Deus espera de vocês. Fato é, irmãos, que todos nós temos uma filosofia pastoral. Todos nós sabemos o que o pastor deve ser. Todos nós criamos expectativas. Todos nós avaliamos aquilo que os nossos pastores fazem. Mas deixe eu dar um passo atrás e falo como pastor a vocês. Todo pastor é ovelha. Toda ovelha se submete ao supremo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Hoje ocupo a função e a responsabilidade do pastoreio. Mas por muitos anos não fiz. Por muitos anos eu fui apenas ovelha. E há um detalhe interessante, precioso, que eu deixei de ser estilingue para me tornar vidraça. Quando eu não era pastor, eu tinha muitas, inúmeras críticas aos meus pastores. Até que um dia Deus me fez vestir os mesmos sapatos que eles. E depois que os vesti, agora como pastor que é ovelha e foi ovelha e continua a ser ovelha, todas as vezes que encontro com os homens de Deus, que Deus permitiu liderarem a minha vida, direcionarem os meus passos, a gratidão profunda no meu coração por aquilo que fizeram. Sabe por quê? Porque uma coisa está do lado de lá, outra coisa está do lado de cá. Irmãos, vocês não têm noções do que é o exercício do ministério pastoral. Vocês não sabem o que pastores passam.
Todos os domingos esperam mensagens revolucionárias da parte de Deus, enquanto durante a semana nós labutamos na presença de Deus, pedindo a Deus que oriente, que direcione as nossas falas, por meio da sua palavra. E à medida em que a gente fala, a gente chega em casa decepcionado, porque, Senhor, eu não falei nada. Temos que aconselhar e muitas vezes, enquanto aconselhamos, é o nosso coração que está quebrado ali. Somos nós que estamos lidando com inúmeras tensões, dificuldades, tribulações. Enquanto pastoreamos, somos desafiados a compartilhar a mensagem do Evangelho, que antes de falar aos outros, precisa falar ao nosso coração, para que não sejamos fariseus hipócritas, que falamos da boca para fora aquilo que não vivemos na prática. E poderia contar quantas faltas de compreensão, quantas mensagens atravessadas, palavras duras que ouvimos e guardamos em algum lugar do nosso coração que só Deus sabe e conhece, para que Ele no tempo oportuno cure as nossas próprias feridas. Depois que isso mudou na minha história e trajetória de vida, todas as vezes que encontro com os meus antigos líderes, há no meu coração gratidão, amor, e eu diria, como já fiz, muitos pedidos de perdão. Eu falo isso não por enviar mensagem a ninguém, não é esse o meu propósito, mas porque, como a palavra de Deus nos orienta a valorizarmos os nossos líderes, porque zelam e velam por nossas almas, como quem há de prestar contas. A consciência que temos enquanto exercemos o ministério que Deus nos chamou para fazer, é que nós vamos prestar contas ao dono da igreja. E, meus irmãos, por maiores que sejam as expectativas dos irmãos, elas não superam as expectativas que Deus tem. E às vezes Deus precisa colocar as nossas expectativas no devido lugar. Sabe por quê? Porque este que vos fala, tal como aqueles que compõem a liderança da igreja, são pessoas falhas, que erram, que pecam, que por vezes não agem corretamente, mas cujo desejo no coração diante de Deus é viver e ter uma vida irrepreensível, que em cada erro e em cada situação tratam, pedem perdão e se colocam na presença do Deus a quem nós vamos prestar contas. Paulo diz para aqueles irmãos: atendei por vós e por todo o rebanho, zelem pelo rebanho de Deus, cuidem do rebanho de Deus, porque foi Deus que constituiu vocês bispos, a fim de pastoreardes o rebanho de Deus. E Paulo diz isso porque é uma preocupação no seu coração. Paulo vai mencionar isso nos próximos versos. Depois da minha partida levantarão lobos vorazes, que desejam agradar o rebanho para o benefício próprio, se valer dos outros para o seu ganho pessoal. Dentre vós se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Quando Paulo olha para frente, o conselho é: cuidem do rebanho que Deus vos deu. Mas isso também é regado pela consciência de Paulo, de que ele estava só de passagem. E há um detalhe aqui importante para nós, irmãos.
Talvez o Gilson, Macário, Eros, Lázaro, Jaziel, Fábio, Felipe. Sejamos uma bênção na vida de vocês. Mas a gente tem prazo de validade. Eu não sei nem se amanhã eu vou estar vivo. E o que Paulo diz é interessante, porque Paulo está dizendo para eles, eu vou embora. Mas Jesus fica. Eu estou de passagem, mas Jesus continua com vocês. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Irmãos, eu estou indo embora, mas a palavra e o Senhor Jesus continuam a cuidar da igreja, que é dele, que não é nossa. Então, irmãos, como um velho professor sábio dizia, que sejamos bênção enquanto bênção for. Porque quando chegar o momento de se encontrar com o Senhor, eu quero poder olhar nos seus olhos e poder dizer, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aquela conversa pastoral, de pastor para pastor, ela termina mostrando para nós que o ministério pastoral, ele é o cultivo de relacionamentos afetuosos. Porque olha como termina aquele momento. Verso 36, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, acompanharam-no até ao navio. Paulo ensina para mim que ministério pastoral, ele precisa estar alicerçado sobre alguns fundamentos claros e inegociáveis para nós que exercemos o ministério. O primeiro deles é a consciência da nossa vida, o como vivemos para o Senhor, o como expressamos isso em dedicação ao Senhor, em fidelidade ao Senhor. É necessário que o ministro seja encontrado irrepreensível, fiel, como diz 1 Coríntios capítulo 4. Preciso ter consciência da minha vida antes de exercer o que preciso exercer. Há um outro fundamento, que é o exercício do que proclamo, da mensagem que compartilho, do que ensino, que é baseado, pautado e orientado pela palavra de Deus. Esse é o segundo fundamento. Mas há um terceiro fundamento que equilibra o exercício ministerial, para que não sejamos duros demais, para que não sejamos ásperos demais, para que não falemos só da boca para fora, que é alicerçar sobre relacionamentos afetuosos. Paulo passou 3 anos, e em 3 anos ele construiu relacionamentos que na sua despedida provocam lágrimas, e como diz o texto, grande pranto, por causa da saudade que a sua partida seria capaz de provocar naqueles irmãos. E eu sei, irmãos, que é uma grande alegria quando o pastor chega e outra quando ele vai embora. Mas eu queria dizer que mesmo nisso, é importante que sejamos capazes de construir relacionamentos profundos, afetuosos, que provocam nos outros e em nós a tristeza de uma partida. Mário, eu sei que você está indo embora, e a emoção que permeia nosso coração num dia como hoje, quando não mais nos veremos, ou quando Deus quiser, é a certeza de que relacionamentos profundos, que puderam ser importantes para te dar conselhos, provocam em você o que eu disse para você ontem: continue firme andando com Jesus. Aquilo que nós compartilhamos aqui ao longo da tua história é para não permitir que você chegue em Apocalipse 2 e você abandone o primeiro amor.
A todos nós que estamos aqui, eu não sei por quanto tempo Deus te permitirá, ou se permitirá você fazer parte dessa igreja. Talvez você venha aqui, tem vindo domingo após domingo, não tem no desejo, no coração de se tornar membro da igreja, e não tem nada de errado com isso, embora nós desejamos que você o faça. Mas naquilo que você ouve, naquilo que te é ensinado, nos relacionamentos que construímos, o teu compromisso com o Senhor se torne alicerçado, enraizado, duradouro. E te dê saudades. Eu amo o ministério pastoral. Não me vejo fazendo outra coisa. Sei dos desafios, mas a certeza de que Deus chamou é a convicção que me mantém de pé quando enfrento cada um deles. Por isso ainda estou aqui. Falho, limitado, talvez nunca te visitei ainda. Mas eu queria que vocês soubessem da preocupação, do carinho e do afeto que cultivamos em nosso coração por cada um de vocês. O meu desejo, a minha oração é que, de um lado, Deus nos fortaleça, que vocês orem por isso, por cada um de nós, que exercemos esse papel. Mas, por outro lado, queria te desafiar a valorizar os pastores que Deus tem dado a você. Muitas vezes você faria diferente em várias situações. E eu não tenho dúvidas disso. Mas o dia que você virar pastor, você faz diferente. Talvez você entenderá que nos sapatos que nós vestimos há mais detalhes ou mais circunstâncias do que nós gostaríamos de lidar. Que Deus abençoe vocês.